O problema da Leila, que eu vejo pouca gente falar, que aí sim é culpa dela, entendeu? É que ela, até hoje, já tem mais de ano que ela já é presidente do Palmeiras, e até hoje ela tá com esse senhor chamado Anderson Barros no comando da direção do futebol do Palmeiras. Anderson Barros. Até hoje ele está lá. E agora ele está mais sumido do que nunca. Ninguém vê esse Anderson Barros mais. Nem foto. Nem foto o Anderson Barros agora aparece. Ele já não fala, né? Agora nem foto, a galera não tá achando ele mais. E esse senhor tá lá até hoje. Esse é o erro da Leila Pereira. Infelizmente. E nessa parte, o que acontece? A Leila, ela como presidente, o presidente ele tem que ter um pulso firme na sua equipe, né? Ela focou muito em marketing, em trazer novos nomes para o marketing, né, do Palmeiras e tudo, mas na parte do futebol, que é onde interessa, ela não mudou nada. Nada. E eu entendo. A Leila, o que ela deve pensar? Pô, o Abel ganhou 2 Libertadores, Copa do Brasil, agora ganhou o Brasileiro, era o único título que faltava aqui, né, no nosso continente. E o Abel gosta do Barros. Eles devem ser amigos, creio eu. Só que a presidente, ela não pode pensar nesse ambiente familiar. Não. Ela tem que evitar esse ambiente. O clube tem que ser profissional. Do mesmo jeito que ela está agindo em outras áreas, ela tinha que agir na parte do futebol. Porque não é difícil de perceber que o Anderson Barros, ele não tem condições, ele não tem estrutura, ele não está à altura do time do Palmeiras. Muito menos nessa reputação que o Palmeiras está hoje. Tricampeão da Libertadores, atual campeão brasileiro. O Anderson Barros, eu creio que até ele foi importante na mudança que aconteceu do Palmeiras quando o Abel chegou, né? O Palmeiras ele vinha perdendo a Libertadores na sequência. Fazia 20 anos que o Palmeiras não chegava numa final de Libertadores. 21 anos. Chegou com o Anderson Barros. Ganhou uma, depois ganhou outra. Ok, Anderson Barros foi importante porque o Palmeiras parou de fazer as mesmas coisas, trouxe o Abel revolucionou o time, mudou o jeito de jogar. O Anderson Barros deu apoio para o Abel Ferreira quando precisava dar. Creio que é por isso que o Abel gosta do Anderson Barros. Se o Palmeiras perde para o Flamengo, o Abel estava demitido, o Anderson Barros também. Mas o Abel poderia ser demitido até antes. Creio que o Anderson Barros conseguiu segurar essa onda e o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores. Eis a questão. A Leila, ela tinha que perceber que o Barros ele foi importante para o Palmeiras. Foi importante, cara. Ele foi importante. Ele, juntamente com o Abel, eles mudaram ali o Palmeiras, né? As características do Palmeiras, a mentalidade do Palmeiras, conseguiram ganhar 2 Libertadores. Ok, mas agora não tem como mais. Até porque as contratações do Barros são desastrosas. Barros barra Abel. O Abel não é bom para indicar jogador. Não é bom. Ó, eu tenho aqui a lista das contratações aqui na gestão da Leila Pereira. Vamos lá. Lopes, esse argentino, até agora, nada. Treme com a camisa do Palmeiras esse argentino. Tremeu, essa é a verdade. Tremeu. Tabata, desconfio que foi indicação do Abel. Péssimo jogador. Não tem preparo físico. Não aguenta jogar no Palmeiras, gente. A pressão do Palmeiras é grande. A torcida chia o tempo todo. Essa é a verdade. Esse Tabata foi dinheiro jogado fora. Merentiel, tecnicamente, nunca ele seria titular do time. Talvez ali na reserva poderia ser até útil. Ele fez gols importantes. Dá para perceber que ele é um jogador mais pronto, diferente do Lopes. O Lopes, olha o Lopes. Não sei não, hein? Não sei não. Murilo. Boa contratação, boa. O Barros acertou nessa. A Atuesta, até agora, nada. Não acrescentou em nada para o Palmeiras. Me fala um jogo aí que o Atuesta fez a diferença. O Merentiel eu sei que ajudou em 2 jogos. Agora o Atuesta, Navarro, deprimente. Lomba, ok, bom reserva. Jailson, meio campo, machucou e tal, mas é um jogador útil. E 2 jogadores da base que o Abel lançou, que foi o Hendrick
e o Vanderlan. E da base nós vamos falar sobre da base também. Então no total aqui são 10 jogadores, contando esses dois da base que estão jogando mais, né? O Hendrick e o Vanderlan. Mas em contratações mesmo foram 8. Dessas 8, duas foi boa. Foi até excelente. O Murilo e o Lomba. As outras 5 foram ruins. Mais de 50% das contratações do Palmeiras foram ruins. Que carreira já deveria ter feito há muito tempo. Tchau, Anderson Barros. Tá demitido. Não deu certo. Não deu certo. E Abel, Abel, você tem que melhorar nas suas indicações. Como que você me indica um jogador igual esse Tabata? Os caras peitam nele, ele cai. O cara do São Bento, gente, deitou em cima do Tabata. Então, na minha opinião, as críticas da Leila tem que ser em relação ao Anderson Barros. Ela não pode continuar com esse rapaz, com esse senhor. Anderson Barros foi importante para o Palmeiras na reconstrução do Palmeiras, na mudança da mentalidade do Palmeiras. Ok, ótimo. Agora, acabou, Anderson Barros. Você veio só para a gente se livrar do Alexandre Matos e parar com aquela gastança desenfreada que ele tinha. Ele já era, o Alexandre Matos era o contrário do Anderson Barros. Ele contratava demais e que se for do resto. Né? Agora o Anderson Barros não sabe contratar. Não é nem que ele contrata pouco, o Palmeiras contratou sim. São 8 jogadores no primeiro ano da Leila. 8 jogadores o Palmeiras contratou. Vou repetir aqui, 8. Lopes, Tabata, Merentiel, Murilo 4, Atuesta 5, Navarro 6, Lomba 7, Jailson 8. Fora os 2 meninos da base que subiram, o Hendrick e o Vanderlan, que estão jogando mais. Tem mais jogador da base que subiu já. Esses são os que estão jogando mais. São 10 jogadores, é quase um time inteiro, né, que ingressou no time do Palmeiras na gestão Leila. O problema é que as contratações foram horríveis. Então, dona Leila Pereira, tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar. Sobre o Abel, né, igual eu falei para vocês, vamos mencionar aqui o Abel. Todo mundo passa pano pro Abel. É óbvio, né? É óbvio. O Abel, eu também passo um pano pro Abel fácil. Abel, o criador de sonhos. O que o Abel fez na história do Palmeiras, mas não tem como a gente tirar o Abel do contexto das contratações. Ele não sabe indicar, gente. O Abel não sabe indicar jogador. O que o Abel sabe? O Abel sabe tirar o melhor do jogador. Ele sabe transformar o espírito da equipe, né? Ele sabe colocar todo mundo para caminhar junto, né? O Abel, taticamente, ele também tem um estilo que o Palmeiras se adaptou bem, que foi o que fez a gente ganhar as Libertadores, foi se defender bem, foi aceitar que o nosso time não é o melhor, foi respeitar os adversários. Foi isso que o Abel fez. E nisso o Abel é muito bom. Agora, para indicar jogador, horrível. Horrível. E nem o Abel faz milagre. Se o jogador não tem qualidade, um milagre também o Abel não vai fazer. Ele consegue melhorar. E muito um jogador. Ele melhora. Só que se o jogador não tiver personalidade, não adianta. Esse Tabata não tem personalidade. Não tem. O Rony, ele é bom tecnicamente? Não. Mas ele tem personalidade. Se ele tem personalidade, o Abel vai usar a personalidade que ele tem a favor dele. E aí, até tecnicamente, ele vai melhorar. Outra coisa, Abel Ferreira. Olha para a base, Abel. Você tem que olhar mais para a base. Esse comentário que você fala da base para o profissional é uma diferença enorme. Não, Abel. Aí não é verdade. O Hendrick tem 16 anos e ele é titular do Palmeiras, cara. Ah, o Hendrick é fora da caixa. Como assim fora da caixa? O Hendrick tava lá na base junto com os jogadores lá da base. Quem te garante que um jogador da base não vai chegar e ser titular do Palmeiras também? O Danilo veio da onde? Ele tava onde quando o Vanderlei Luxemburgo trouxe ele pro time? Tava na base. Ah, o Danilo é fora da caixa. Peraí, já tem 2 fora da caixa. Hendrick, Danilo e o Vanderlan. São 3 fora da caixa. Mas aí já não é fora da caixa. Fora da caixa é um só. Ah, esse aí é fora da caixa. Agora já tem 3. Abel, olha pra base, Abel.
Eu tenho certeza que na base tem jogador melhor do que esse Tabata. Melhor do que esse Lopes. Melhor do que o Merentiel. Melhor do que o Atuesta tem. Na base tem. São jogadores que estão mais acostumados com o Palmeiras. Estão mais acostumados com pressão. Sabe o que é jogar no Palmeiras. São jogadores que têm já até amor pelo clube. Joga clássico todo ano, toda hora, final. Joga contra o Corinthians, joga contra o São Paulo, joga contra o Flamengo. Discordo, Abel. Nessa parte eu discordo de você, que a diferença da base para o profissional é um abismo. Não, não é assim não. É lógico que talvez o jovem, talvez não, o jovem ele vai precisar de uma certa adaptação. Obviamente. Mas talvez nem precise. Te falar a verdade, talvez nem vai precisar. Já vai chegar, vai jogar e vai ser titular. E vai entregar muito mais do que esses jogadores aí, essas contratações horríveis que o Palmeiras fez. Né? Todo mundo aí tá reclamando, o Danilo saiu, não podia sair, quem que vai repor e não sei o que e tal. Gente, o Danilo veio da onde? A gente pagou quantos milhões de euros pelo Danilo? Que a gente precisa ir atrás de não sei quem para substituir o Danilo. O Danilo veio da onde? Sabe quanto o Palmeiras pagou no Danilo? 100 mil euros. Para um time lá do interior da Bahia. Foi lá que o Palmeiras foi contratar o Danilo. Agora, para substituir o Danilo, a gente tem que ir atrás de não sei quem, de não sei quantos milhões de euros. Não é assim que o futebol funciona, não. Abel, olha para a base, Abel. Olha para a base. Olha para a base do Palmeiras. Se for contratar, que seja uma contratação impactante. Para impactar, para movimentar o clube. Agora, se for para apostar, aposta na base. Olha na base, Abel. Outra coisa, pessoal. Sobre contratações. Não é culpa da Leila isso. Na minha opinião, é culpa do senhor Anderson Barros e do senhor Abel. A culpa da Leila é manter o Anderson Barros e continuar dando a carta branca pro Abel indicar jogador. Certo? Essa é a culpa da Leila. Agora, a culpa de todos. Diretor de futebol, Leila, técnico, todo mundo. Os responsáveis. Principalmente o diretor de futebol e Abel. Por que o Palmeiras não olha para o Campeonato Brasileiro? Para os jogadores aqui que jogam aqui no Brasil. O Palmeiras teve a capacidade de contratar um Navarro da segunda divisão. Mas e na primeira divisão do Campeonato Brasileiro? O Palmeiras, ninguém interessa para o Palmeiras na primeira divisão? Por que a gente não olha para esse mercado? Gente, o Keno joga muita bola. Ainda joga muita bola, sim. Foi pro Fluminense. Ele não teria vaga no Palmeiras? Para mudar um jogo, nem que seja de reserva, entrar no lugar do Rony, por exemplo. Esse menino, Pedro Raul, meteu um monte de gol. Foi contratado pelo Vasco. Será que ele é pior do que o nosso Flaco Lopes? Realmente não é fácil contratar. Agora, aqui no Brasil, gente, o Abel, a própria Leila, todo mundo ali do departamento do Palmeiras, a gente joga o Campeonato Brasileiro. Nós estamos vendo o jogador, gente. Nós estamos vendo aqui no Campeonato Brasileiro os jogadores jogando, como que é a personalidade, quem que jogou bem contra a gente, quem que joga bem em jogo grande, quem está jogando final. E o Palmeiras não olha para ninguém do mercado nacional? Por que não? Os destaques. Teve um tanto de movimentação. Se a gente entrar aqui no mercado da bola, aqui no site, que a gente vai ver o tanto de movimentação no nosso mercado aqui interno. O Germancano, antes de ir para o Fluminense, quando ele saiu para o Vasco, ele estava sem clube e foi para o Fluminense. Ele só foi o artilheiro do Brasil no ano,
Só isso. Anderson Barros está totalmente fora da realidade do futebol. Totalmente fora da realidade. Sei que não é fácil contratar. Não é fácil contratar. Pior ainda é contratar de fora. Se o Palmeiras olhasse um pouco mais o nosso mercado aqui, ia ser mais fácil contratar. Agora, pessoal, finalizando aqui, eu não acho correto essa história do Palmeiras ter que contratar de qualquer maneira. Não acho. Essa ideia de endividar o clube, pagar milhões e milhões de reais por tal jogador, não concordo com isso. Endividar o clube, depois vem as consequências, entendeu? Futebol está cada vez mais complicado. Se você não tem uma saúde financeira, você vai ter dificuldade. Vai ser uma bola de neve que só vai crescer. A torcida ela não consegue levar o time no braço, na força. Não adianta, tem que ter gestão. Para ganhar título tem que ter gestão. Para ganhar título você tem que pagar o salário em dia do jogador, senão não ganha. Não adianta contratar, endividar o clube depois de 3, 4 meses, não conseguir pagar o salário. Aí é pior. Jogador sem salário não joga, não se esforça. Nós temos vários exemplos. O que dá para melhorar no Palmeiras, primeiramente, é trocar o diretor de futebol. Essa é a primeira coisa que a gente precisa. A melhor contratação do Palmeiras hoje é um novo diretor de futebol. Essa é a contratação que eu peço. Não é jogador, não é Suárez, não é Cavani, não é. É um novo diretor de futebol. É isso que a Leila tem que entender para a gente começar a melhorar as nossas contratações. Tá certo, pessoal? Era esse assunto que eu queria trazer aqui para vocês. Você que está assistindo esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, me dá essa força. Estou começando agora no YouTube, eu preciso muito da sua ajuda. Me motiva a continuar, me motiva a estar aqui mais vezes, trazendo pós-jogo, trazendo pré-jogo, trazendo novas lives. Gosto muito da parte tática. Hoje eu queria passar um quadro tático aqui para vocês, mas não deu tempo. Né? Esse primeiro jogo aí, deu pra gente perceber, o Abel deu alguns sinais do que ele está pretendendo pro Palmeiras, né, em 2023. Não só, não vamos falar assim sobre jogadores somente, mas sobre esquema tático. Qual a tática que o Palmeiras vai jogar em 2023? Será que o Palmeiras vai ter mais a bola? Será que o Palmeiras vai ser um Palmeiras mais ofensivo do que do ano passado? Né? Essa questão que eu quero trazer para vocês, vou estar montando um vídeo aí para a gente estar discutindo sobre isso. Beleza? Obrigado para você que assistiu esse vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal, te agradeço, espero encontrar vocês outras vezes. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau, fui!